dia a todos os participantes desta audiência pública, saudando também a vereadora Similda Tita, que nos acompanha nesta audiência, e também a senhora Angelita Maggioni Nazário, que representa aqui a Secretaria da Fazenda do Executivo Municipal. Nossa audiência pública, então, convocada pela Comissão de Competitividade, Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento da Câmara desta Casa Legislativa, para a apresentação da prestação de contas do Executivo relativa ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021, conforme determina a Lei Complementar 101/2000. Então já está conosco aqui a senhora Angelita Nazário, para fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de setembro a dezembro de 2021, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000. Então, de imediato, eu passo a palavra para a senhora Angelita para a apresentação, então, do demonstrativo. Bom dia, agora sim. Bom dia a todos, então, bom dia, obrigada, vereadora. Eu vou passar direto, então, a apresentação dos dados, não sei se fica, acho que essa altura assim, fica bem? O microfone. Eu vou te aproximar. Tá. Ótimo, obrigada. Então, em atendimento e de acordo com a Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, passamos a sintetizar os dados relevantes e relativos à gestão, tendo como base o mês de dezembro de 2021, conforme segue. Então, é o encerramento do exercício, né, de 2021. Primeiramente, cabe salientar que as informações contidas nesse relatório sintético são todas de caráter estritamente técnico, não evidenciando nelas a linha política administrativa, sendo esses dados consolidados do Executivo e de suas administrações indiretas. Os relatórios com os dados analíticos foram encaminhados aos órgãos competentes e publicados dentro do prazo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Relatório de Gestão Fiscal, terceiro quadrimestre de 2021. A receita corrente líquida apurada nos últimos 12 meses foi de R$ 1.271.635,38. A despesa total com pessoal nos últimos 12 meses foi de R$ 318.732.558,32, correspondendo a 31,80% da receita corrente líquida, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Informamos que a despesa com pessoal, de acordo com o critério do Tribunal de Contas, foi de R$ 468.088.182,18, correspondente a 43,42% da receita corrente líquida, conforme certidão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 2060 de 2022, válida até 31 de maio de 2022. Essa certidão daí a gente colocou em anexo aqui do relatório, né? Que esse mês, esse último quadrimestre é o único que a gente consegue trazer a certidão atualizada, porque sempre no encerramento do exercício a gente ainda não tem a nova, mas essa apresentação como fica para fevereiro, que normalmente nos outros encerramentos é um mês, né? Após o encerramento, e esse fica 2 meses, então a gente consegue trazer essa certidão que está atualizada. A dívida consolidada líquida no período foi de R$ 892.837.043,38, estando dentro dos limites estabelecidos pela legislação. As operações de crédito até o quadrimestre de referência montam em R$ 6.491.665,99, correspondendo a 0,65% da receita corrente líquida, tendo como limite anual 16% desta, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos.
Agora a gente passa para RRO, sexto bimestre. Relatório resumido da execução orçamentária. A previsão atualizada da receita era 1.320.369.412,41. A receita realizada no período foi 1.215.159,44. A despesa, a dotação inicial era 1.308.284.160. A dotação atualizada é 525.590.260,70. E a despesa liquidada ficou em 1.210.423.915,77. As despesas e receitas do regime de previdência. As receitas previdenciárias realizadas ficaram no total de 122.381.452,57. E as despesas somaram 172.896.520,84, restando um resultado de 50.515.067,97 negativos. A despesa com manutenção do ensino, né, e desenvolvimento do ensino. Observamos que no ano de 2021, o investimento em manutenção e desenvolvimento do ensino correspondeu a 17,85% das receitas de impostos. O limite mínimo a ser aplicado é de 25%. Então, aqui a gente vê que o índice é inferior, né, ao que seria o objetivo. Mas está em tramitação na Câmara dos Deputados a PEC 13 de 2021, que isenta de responsabilidade dos gestores públicos pela não aplicação dos percentuais mínimos de gasto com educação nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia. Aqui, nesse caso, em 2020, a gente atingiu o índice, ficamos em 25,01, mas no ano de 2021 realmente não foi possível. Então, eu trouxe aqui uma divulgação da imprensa, né, que fala assim: o Senado aprovou nesta terça-feira, dia 21, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição 13, da PEC 13 de 2021, que isenta de responsabilidade os gestores públicos pela não aplicação de percentuais mínimos de gastos em educação em 2020 e 2021, devido à pandemia. Aprovada com 61 votos favoráveis e 40 votos contrários. O texto será encaminhado à Câmara dos Deputados. Lá na Câmara ainda está tramitando, tá? Não tem ainda o retorno dessa votação. As despesas com ações e serviços públicos de saúde, daí sim, né, no ano de 2021, o investimento em SPS, ações e serviços públicos de saúde, corresponde a 24,98%, e o mínimo seria 15%, né? Então, essas são as informações apuradas nos devidos relatórios que acompanham essa apresentação, entregues ao presidente da Câmara e demais vereadores, podendo ainda ser completadas à medida de suas necessidades. Informamos ainda que essas e outras informações pertinentes encontram-se disponíveis no portal da Transparência, bem como nos órgãos oficiais e Prefeitura Municipal. Era isso. Obrigada. Vereadora Zenilda Tita, um questionamento em relação ao apresentado. Ia questionar, fazer dois questionamentos, na verdade um questionamento e um comentário. Nós temos uma dívida consolidada líquida no período de 892 milhões, 837 mil, 043,38. Nós fechamos o ano de 2020 com um aumento do endividamento do município em 5,65%. 2020. Ah, tá. Esse número ele vem acompanhando um crescimento ou ele estabiliza esse endividamento? Tu consegue assim dimensionar essa estatística, assim, né? Se vocês têm se a fazenda tem essa evolução, sim, né? O que significa esse valor de 21 com relação ao de 20, né? Um comparativo, você aumentou, você
se ele diminuiu. Eu aqui agora para dizer os dados de 2021, de 2020 eu não trouxe, mas o que eu posso lhe trazer é assim, o índice, o valor que é o limite definido pela resolução é 120%, né, da receita. E a gente tem gasto, né, endividamento 89%, então ele está bem adentro do limite do que a legislação permite, né. Outro ponto que nós podemos observar é que o IPAZEM, né, que era um valor que a gente tem de dívida, não foram reparceladas dívidas esse ano da Previdência, né, somente da assistência. E, além disso, nós temos os precatórios, que a gente tem diminuído bastante o estoque de precatórios, tendo em vista que foi definido um prazo para terminar os precatórios, né? Então, antigamente a gente tinha um estoque muito grande e a gente tem conseguido reduzir bastante esse valor de dívidas inscritas em precatórios. Eles somam quase 400 milhões de reais já. Então, é um valor bem representativo, né? E a gente tem conseguido diminuir bastante esse valor. Sim. Registrar a presença, então, da vereadora Lourdes Valim, sua assessora Rita. A senhora quer comentar alguma questão com relação ao apresentado aqui pela funcionária... Desculpa, Angelita. Isso. Não, obrigado. Eu falo isso porque a gente tem percebido assim, nas apresentações, nas discussões orçamentárias aqui, a evolução desse número, né? Nós temos um endividamento na ordem de quase 2 bilhões de reais, né, conforme apareceu no orçamento de 2020. Então, isso nós temos uma receita hoje de 1 bi, né, na casa de 1 bilhão e um pouco mais. 1 bilhão. Né? Então, 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200, isso significa quase 2 orçamentos, então, ainda de dívida do município. Sim. Né? Claro que se engloba tudo, os financiamentos, né, os parcelamentos com o IPAZEM e os precatórios e o IPAZEM são os números mais significativos, né, desses valores. Também falar aqui de uma questão importante, mesmo que esta seja uma audiência pública mais técnica, mas nós temos uma não aplicação de todo o percentual, né, na educação. Isso. Nós temos uma aplicação em 17, né, ponto 85 do orçamento. Porque também nesse período não foram reajustados também os salários do funcionalismo, né, que também entra dentro desse orçamento na medida... Isso, e tendo em vista também, desculpa, eu interrompi, mas tendo em vista que as escolas também passaram algum período fechado e tem a questão da merenda escolar e outras coisas que também entram nessa aplicação dos valores em educação. Né? Sim, eu lembro que essa casa aqui fez uma mobilização muito forte para garantir que as cestas básicas, a merenda escolar, fosse transformada em cestas básicas em casa para os alunos, né? Temos que fazer uma pressão enorme aqui nesse sentido. E agora nós temos uma outra demanda que veio a público essa semana, que é a escola Casey, né? Casey, me ajudem, Casey, acho que é Meireles, não? Aqui do bairro São José, uma escola estadual, que os alunos estão sem transporte do município, né? Sem transporte do município. Isso é uma escola estadual que atende alunos com deficiências físicas e que pessoas portadoras, né, de necessidades especiais que necessitam desse transporte e que Portão, São Leopoldo, transportam seus alunos com recursos do município. E essa semana foi interrompido esse transporte porque a secretária entende que não é função do município arcar com essa despesa. E são 8 alunos apenas. E nós temos aqui um orçamento que não gastamos,
né, todo ele em educação. Então, uma questão que nós, né, queremos discutir isso, né, se nós temos recursos aí que nós estamos devolvendo, né, porque tem que devolver para a União, o que é federal, não é isso? Não, nesse caso não. O que vai acontecer é assim, até é importante trazer. Eles vão ainda votar a PEC, né? Imagino que vá, porque essa é uma realidade de muitos municípios, né, que não conseguiram atingir o percentual. Mas a gente vai ter, o executivo vai ter a possibilidade de aplicar esse valor, então, nos anos de 2022 e 2023. Né? Então, é uma coisa que, a princípio, nesse ano não vai ser exigido e nem no ano de 2021 e 2020, mas no 2022 e 2023 os valores que não foram aplicados deverão ser aplicados. É a vereadora Tita? Pega no microfone ali, vereadora. Só para colaborar com o vereador, bom dia a todos, afinal não tinha cumprimentado todo mundo. Colaborar com o vereador, a escola é Kelly Meise Machado. Isso. Já estamos, né, até depois a gente vai conversar, já estamos conversando com o vereador Felipe, que é o presidente da Comissão de Educação, porque é bem preocupante a situação aí dessa escola aí. Então, estamos, assim, trazendo aqui uma questão, né, mais técnica, né, mas é uma questão assim só para a gente ter também dimensões das necessidades do município, né? Do que repercute na prática, que repercute, né, na vida real, na vida real. Então, assim, bom, esse é um investimento que está deixando de ser feito na educação, nas pessoas, no humano, no desenvolvimento social, né, que nós precisamos de fato observar essas questões para promovermos em nosso município a inclusão, a justiça social. E temos orçamento para isso, né? São 8 alunos, estudam na escola estadual, mas os alunos são do município. A responsabilidade com eles é o município, né? Porque se os outros municípios conseguem trazer de São Leopoldo, conseguem trazer de Portão, por que nós não conseguimos levar aqui no bairro São José, nossos alunos aqui da escola Kelly Meise Machado, tá? Então, só essa observação, entre outras, obviamente, né? Entre outras, obviamente, a questão da inclusão digital, esse é outro debate que nós precisamos fazer na Comissão de Educação. O que a gente sabe de que tem investimentos, mas na medida que se devolvem recursos, né, a gente poderia estar, né, também aplicando na inclusão digital, promovendo, equipando, né, tecnologicamente, atualizando os equipamentos, né? Então, formas boas para gastar o orçamento nós temos. Então, agradecer, se nós não temos mais nenhuma observação, nenhuma intervenção aqui dos participantes, Angelita, agradecer a tua participação, né, e agradecer a tua costumeira atenção para com esta comissão, a Comissão de Finanças aqui da casa. Um bom dia a todos e a todas. Sim, agradeço também. Obrigada. Um bom dia a todos.